Glória a Deus. Irmãos, eu ainda estou usando máscara, ainda estou tomando alguns cuidados. A Núbia é da área da saúde, né? Eu estou com uma infecção muito alta, então o médico fez um monte de recomendação, né? Quando a gente está com infecção alta, acompanhando uma gripe forte, pode pegar muito menos Covid, né, irmãos? Então a gente ainda, eu já fico sem graça de usar máscara, porque ninguém mais usa, né? Então eu falo, irmãos, não repara de eu ainda estar usando e ainda estar tomando alguns cuidados, né? E já vou pedir desculpa para os irmãos, que eu não vou nem ficar olhando muito ali para as comidas, que eu não posso comer, porque amanhã cedinho tem que ir para o hospital fazer exame, Núbia. Então imagina, glória a Deus, né? Vai sobrar mais para os irmãos, aleluia, ficar feliz aí, irmãos. Que amanhã tem que fazer exame, então tem que ficar aquele jejum de 12 horas para não alterar os exames. Mas se eu comer um monte de coisa gostosa assim, aí que o exame vai alterar mesmo, né? Glória a Deus. Irmãos, então antes de entrar na palavra em si, né, vou falar duas coisinhas. É uma alegria estar com os irmãos, é muito bom, família na fé, a gente servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor. É maravilhoso, né, irmãos? Quando a gente está na casa do Senhor, a gente diz isso, a gente está num lugar muito bom, né, irmãos? Muito gostoso estar na presença do Senhor. Às vezes as pessoas que não estão, que escolheram estar em outro lugar ao invés de estar na casa do Senhor, talvez lá onde elas estão nesse momento, elas estão chegando a essa conclusão: eu deveria ter ido para a igreja, o que eu vim fazer aqui? Porque nós que estamos na casa do Senhor, nós falamos isso, nós escolhemos estar no melhor lugar. Que bom que a gente veio para cá. E quantas pessoas escolheram não vir e nesse momento estão dizendo exatamente isso: eu fiz a escolha errada, eu devia ter ido para a casa do Senhor. Então eu conversei com a pastora Dércio, com a pastora Núbia, chamar ela de pastora, para nós trabalharmos a escola dominical, né? Trabalharmos o estudo bíblico. Escola dominical é porque é domingo, né? Trabalhar a escola bíblica, né, pastora? Então a partir do próximo ano eu já vou fazer propaganda. Os irmãos fiquem aí preparados, porque vai vir alguma coisa aí muito especial, né, pastora Dércia, para os irmãos estudarem a Bíblia. Hoje eu estava falando lá em Deuteronômio, quando Deus fala para Moisés: Moisés, olha, eu vou te explicar algumas coisas e você explica para o povo, para que eles tenham vida longa, para que eles prosperem, para que eles sejam abençoados. Então, quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente usufrui das bênçãos da palavra. Como que nós vamos usufruir da palavra se a gente não conhecer a palavra? Não tem jeito, né? Então, aí Deus faz um recital lá em Deuteronômio 32 e fala para Moisés: ó, Moisés, tudo isso aqui que eu estou te falando, você passa para o povo e orienta o povo a prestar atenção e a seguir as ordens que eu estou dando para o povo. E quando a gente olha na grande comissão, que eu amo falar de missões, do chamado missionário, da obra missionária, que todo mundo tem que fazer alguma coisa para missões. Missões é uma coisa com a qual você tem que se envolver de alguma maneira, orando, ofertando, indo. Missões é porque quando Jesus ele vai embora, ele falou: eu vou deixar uma ordem para vocês. Então eu falo que missões, quando você se envolve com missões, não é porque você tem um chamado especial, é porque você entendeu a ordem de Jesus e obedece. Missões não é um chamado especial, não é porque a pessoa tem algo diferente, algo especial, algo que se destaca, não é isso, porque nós temos uma ordem a ser obedecida, que é a missão que Jesus deixou. E lá na grande comissão tem uma palavrinha que é esquecida, quando Jesus fala para os discípulos: portanto, ide por todas as nações, pregar o evangelho, ensinando. Então quando a gente fala: irmãos, vamos nos reunir para estudar a Bíblia, nós estamos obedecendo uma ordem deixada por Jesus, porque dentro do pacote da grande comissão tem esse verbo, que uma ordem que Jesus nos deu é para a gente ensinar a palavra de Deus. E lembrando do discípulo Timóteo, ele lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, né, o apóstolo Paulo mandando uma cartinha para o discípulo dele, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. E às vezes as pessoas usam isso para salvação. Irmãos, esse versículo não tem nada a ver com salvação. A pessoa fala: ai, quando Jesus voltar, quando tocar a última trombeta, eu vou ser aprovado e vou ser arrebatado.
Não, beleza, você vai ser aprovado e vai ser arrebatado, aleluia, glória a Deus. Mas esse versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, esse aprovado não é para salvação. É um aprovado que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Quer dizer, a pessoa que tem um conhecimento da Bíblia, que quando ele fala de Bíblia, ele está falando a verdade da Bíblia. Lembra que em Mateus 24, Jesus fala para os discípulos: ó, vocês vão ser perseguidos, odiados e mortos, e dos 12, 11 vão ser martirizados. E ele fala: virão falsos mestres que enganarão a muito. Quem que vai ser enganado? Quem não conhece a palavra. Então eu queria só lembrar os irmãos que vai vir aí para o ano que vem algo muito especial que Deus está construindo, não nós, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, se dedicar, conhecer a Bíblia. E isso, irmãos, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer a Bíblia porque o Senhor nos chama a proclamar essa mensagem. Não para que as pessoas gostem da gente, admirem a gente, mas é para a salvação, irmãos. Esse é o ponto. A palavra de Deus, ela é redentora, ela transforma a vida e ela arranca as pessoas que estão no lamaçal do pecado, nas trevas, e traz para o reino da luz. E isso é incrível, né? Então, queria dar essa fala assim bem rapidinho sobre a importância da gente estudar a Bíblia. Os irmãos sabem que eu trabalho na Portas Abertas e hoje é um culto especial de Natal. Então eu trouxe o material da Portas Abertas. Hoje não vai ser aquele dia que eu vou falar 100% de Portas Abertas, que eu falo 30, 40 minutos só de Portas Abertas, mas o material está lá. Se você não recebeu revista, você retira a sua revista. Se você não está recebendo todo mês e quiser se cadastrar, tem a ficha para cadastro. E é uma época de trocar presente, né? Então lá você tem livros, camiseta, e tem a pulseira do Salmo 23. Essa pulseira tem conquistado os corações e tem sido muito para evangelização. Eu vi ali no bracinho dela, ela com a pulseirinha dela, né? Então, essa pulseira tem sido muito usada também para evangelização, que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando você vai, cada pedrinha dessa, um versículo do Salmo, é uma mensagem que toca o nosso coração. Irmãos, a Bíblia não fala que a palavra do Senhor se renova a cada amanhecer? Amanheceu hoje, a palavra foi renovada. Daqui a pouco amanhece de novo, né? A palavra de Deus é renovada. Um dia eu estava indo lá para o hospital fazer exame, e eu estava aflita, que a gente se aflige, né? Ou só eu, vocês não, né? Às vezes vem situação que mexe com a gente fica meio preocupado, meio aflito. Eu sempre usei uma expressão assim: eu não tenho medo, eu não tenho tempo de ficar doente. Eu sempre falava assim: eu tenho tanto trabalho para fazer na obra do Senhor, tanto trabalho missionário, que eu falo, não dá tempo de adoecer. E eu estava indo para o hospital muito chateada de estar indo, e aí quando eu li o Salmo 23, refrigera a minha alma. E esse versículo tocou meu coração. Refrigera minha alma. Quer dizer, eu estava aflita, e um capítulo que a gente sabe de cor, é salteado, o Salmo 23, mas quando eu li refrigera minha alma, eu senti assim, acalmou meu coração. Glória a Deus. Então os irmãos, fiquem à vontade lá na mesa de materiais. Se você lembrar que você ainda não comprou um presente para alguém que você quer presentear, se você precisar de qualquer material lá, está à sua disposição. E a revista, se você não recebeu, você pega uma revista lá, e lá tem um pacotinho que eu até já presenteei o Diego com 2 exemplares para ele guardar, que tem um exemplar lá de uma revista histórica, né, que é a primeira revista após a morte do irmão André. O irmão André faleceu dia 27 de setembro. Então, o irmão André sempre disse assim, vocês nunca vão ver meu rosto na capa de uma revista, sempre vai estar o rosto de um cristão perseguido, para que vocês possam orar. Então, cada revista da Portas Abertas que você vê, cada rosto, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, às vezes é uma criança, às vezes é um jovem, são pessoas que são cristãos, que vivem nos países onde há perseguição, que as igrejas foram queimadas, que eles apanharam, que eles perderam sua casa, perderam seu comércio pelo fato de serem cristãos. E o irmão André falou, só depois que eu partir, vocês vão poder colocar meu rosto na capa de uma revista. E aos 94 anos chegou
a hora que o rosto do irmão André está na capa da revista. Então, se você quiser levar, tem vários exemplares lá, para você ter uma revista especial que conta toda a história da vida do irmão André. Glória a Deus. Irmãos, essa época do ano é uma época muito bonita. Eu amo luzes e amo o colorido das luzes, né? Acabou de passar ali, eu acho que foi um ônibus daquele todo com fiozinho de neon. Eu acho lindo aquilo. Toda vez que eu estou na rua que passa um, eu acompanho a volta toda, porque enche meus olhos. Então eu gosto muito bonito o colorido e a luz. E às vezes eu fico pensando, qual que foi a sensação daqueles pastores que estavam no campo cuidando de ovelhas, e aqui em São Paulo é ruim de ver estrela, né? Aqui você tem que estar em algum lugar muito especial e com pouca iluminação para ver estrela, e contando com a poluição, né? Que a gente tem um filtro aí de poluição que não deixa ver. Mas tem um lugar que quem já foi vê muita estrela, quando a gente está no sertão. E quando a gente está voltando para a base, tem um pessoal que gosta de ir na carroceria do caminhão deitado, arrebenta as costas, mas elas fazem isso para ver as estrelas, que no sertão aquele céu é lindo de colorido, de luzinhas lá das estrelas, porque não tem energia, então o céu fica aquele breu e as estrelas brilham com fulgor, né? E eu fico pensando, imagina os pastores que estavam no campo. Quem é do campo tem costume com a estrela, ele sabe onde brilha uma estrela, onde brilha outra, na época do ano que tem umas estrelas, na época que não tem. E de repente eles viram uma estrela que chamou a atenção. Não sei se os filmes estão certos, mas nos filmes eles colocam uma mega estrela, né? Eles colocam uma luz muito forte e uma estrela muito grande. Por maior que seja essa estrela e por mais forte que seja essa luz, ela é uma pequena amostra da luz que é Jesus. Jesus é uma luz que invade as trevas. Onde Jesus chega, as trevas não podem prevalecer. Irmãos, e o poder da luz que é Jesus, nós devemos refletir o sentido da luz. Se acaba a energia, que fica tudo escuro, 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 escuro. Se você riscar um fósforo, acender uma vela ou ligar uma lanterna de celular, aquela pequena luz é notada em meio às trevas mais densas. Pode estar o escuro que for, um vagalume, quando a gente está lá no sertão e tem um vagalume pequenininho, ele brilha muito forte em meio à escuridão. E isso pode ser um sentido ilustrativo, mas é verdade, irmãos, nada pode vencer a luz que é Jesus. Ela é uma luz que brilha e que dissipa as trevas. E essa época é muito gostoso falar de Jesus, porque é a razão da nossa fé. Aliás, irmãos, orem pelos cristãos que vivem nos países perseguidos, porque são as duas épocas de maior perseguição. Porque só cristão comemora que Jesus nasceu, só cristão comemora que ele nasceu, e só cristão comemora que Jesus ressuscitou. Então, a época do nascimento e a época da Páscoa são as duas épocas de maior perseguição. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Eu quero fazer hoje, vou tentar, não sou boa nisso não, vou tentar fazer uma mensagem curta, tá vendo? Eu não sou boa mesmo, né? Eu gosto de pregar bastante, porque é a palavra de Deus, né? Eu acho que falar da palavra de Deus é incrível, né? Mas hoje eu quero fazer algo bem sucinto com os irmãos, para que os irmãos desfrutem aí da confraternização que vocês têm. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, vocês fiquem sentadinhos como estão, abram a Bíblia, que nós vamos ler vários textos. Ora, obrigada, irmã. O nascimento de Jesus foi assim. Olha como que Jesus nasceu. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas,
eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor dizendo. Essa história aqui, ela é uma história complicada, né? José e Maria estavam compromissados. Maria, Deus gera pelo Espírito Santo no ventre dela Jesus, e dá essa notícia para José, e José, conhecendo a cultura judaica, como ele ainda não havia desposado Maria, Maria podia ser morta por causa disso. Então ele faz um plano: eu vou fugir para não difamar Maria, para não fazer mal para Maria. E algumas pessoas não entendem isso, falam que José está pensando? É por causa da cultura judaica. Se ele foge, colocam a culpa nele e Maria é poupada. É simplesmente isso que ele pensou. Mas aí ele tem um sonho e um anjo vai falar com ele. Versículo 21. Não, ainda no meio do versículo 20. Então o anjo do Senhor apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha o versículo 21. Ela dará à luz um filho. Irmãos, lembra que nós estamos aqui contando uma historinha de 2022 anos atrás? Não tinha um negócio que hoje é comum, chama ultrassom. Naquela época só sabia o que o bebezinho era na hora que nascia. E as parteiras, né, que cuidavam da mulher que ia dar à luz, quando a criança nascia, uma das parteiras corria lá fora e dava notícia se era menino ou se era menina. Esse era o ultrassom de 2022 anos atrás, era a hora que nascia. O anjo conta para José: é um menino, José. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. Irmãos, Jesus tinha uma missão muito definida quando ele veio na terra. Ele veio para morrer na cruz por nós. Jesus veio para redimir a humanidade. Os discípulos não entenderam, porque quando Jesus falou que ia ser crucificado, o que Pedro falou? De jeito nenhum, Senhor. Os discípulos que andaram com Jesus 3 anos não entenderam o propósito dele. Ele veio para redimir a humanidade dos seus pecados. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta diz? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Irmãos, aqui tem 2 nomes lindos e importantes, e nomes bons de nós repetirmos: Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, o nome de Jesus, ele é suficiente por ele mesmo. Precisa mais alguma coisa? Tem um texto que é lindo: Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem um quadro com esse recital, eu acho lindo. Mas o nome de Jesus expressa, ele é uma expressão máxima por si só. Jesus é um nome que não pede mais nada que complemente o nome dele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E vocês vão chamá-lo de Emanuel, que significa Deus conosco. É quando visse Jesus e falar: Jesus, este é Emanuel, ele é Deus que está conosco, né? Agora aqui nesse texto, o anjo está falando com José e ele faz uma citação. Ele fala: olha, José, isso que vai acontecer é o que falou o profeta. Qual profeta? Conhecido como profeta messiânico, Isaías. Nós temos 2 pacotes de profetas na Bíblia: os profetas maiores e os profetas menores.
Isaías é um dos profetas maiores, como Daniel e Jeremias, e ele é conhecido como profeta messiânico. E aí não tem mistério, é porque ele é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? O Messias. Acho lindo esse nome, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, HaMashiach, Jesus Cristo. Qual Jesus? O Messias, aquele que veio para redimir a humanidade. Irmãos, só vou citar para vocês, nós temos inúmeros testemunhos. Bom, nós acreditamos que Deus fala através de sonhos. Aqui eu acabei de ler uma história. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente começa a conversar as coisas da Bíblia e as coisas que Deus faz, a gente começa a conversar coisas tão fora da realidade, que eu falo, peraí, irmãos, peraí, isso está na Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Se está na Bíblia é verdadeiro. Porque às vezes a gente fala, olha, Deus falou através de sonhos, e alguém pode falar, Deus falou através de sonho? Bom, a Bíblia tem várias histórias que Deus falou através de sonho, e nós acabamos de ler uma. José foi dormir, e quando ele foi dormir, ele estava com uma intenção. O anjo, ele sonhou, e o anjo falou com ele no sonho para mudar a intenção que ele tinha. Nós temos testemunhos de pessoas que sonharam, e no sonho delas, elas conheceram Yeshua HaMashiach. Por exemplo, um jovem, ele não era cristão, ele foi chegando na cidade dele e encontrou a cidade pegando fogo. Isso foi um sonho. E nesse sonho dele, a cidade pegando fogo, e vinha passando uma pessoa, ele falava, moço, me ajuda, ó, a minha cidade está pegando fogo, vamos fazer alguma coisa para socorrer as pessoas. E o moço olhava e falava, não, vou embora, não vou lá naquele fogo não. Aí vinham vindo umas mulheres, ele, mulheres, vamos fazer algo, vamos tentar pegar uns baldes, vamos tentar ajudar aquelas pessoas. E as mulheres não, e foram embora. E aí vem um rapaz andando, e ele, moço, me ajuda, olha a cidade queimando, é um povoado, um vilarejo, as pessoas estão morrendo queimadas, nós temos que fazer alguma coisa por eles. Ele falou que no sonho ele estava assim, num pequeno elevado, não era uma montanha, mas num morrinho, e ele via o povoado queimando. E esse moço olhou no olho dele, olhou para o povoado pegando fogo. Isso é um sonho que eu ouvi a pessoa que sonhou me contando. Glória a Deus. Aí esse moço que ele viu no sonho fez assim, e o fogo apagou. Glória a Deus. E no sonho dele, ele olhou e falou, moço, quem é você? O que o moço respondeu? Eu sou Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. E o moço se converteu. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele fala através de sonhos e ele se apresenta. Não vou contar ou repetir, porque essa história eu conto quase toda a pregação, da conversão de Saulo em Paulo. Ele tinha uma determinação, era fariseu, era zeloso, estava indo para prender os cristãos. Jesus aparece para ele, um clarão, uma voz, e ele é transformado. Nós concordamos que quando Jesus passa na nossa vida, a gente é transformado? A gente é, irmãos. Todos nós podemos contar histórias e falar assim, eu não sou mais a mesma pessoa, porque depois que esse Jesus, o Messias, tocou na minha vida, depois que eu tive um encontro com ele, eu sou outra pessoa. Glória a Deus. E o profeta, que lá no sonho, o anjo falou, José, Maria vai ter um menino, ele vai ser, o nome dele é Jesus, e ele será conhecido como Emanuel, conforme o profeta falou. Que profeta? Agora você roda umas páginas ou rola a tela do seu celular e vai para Isaías capítulo 7. Nós lemos Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Agora nós vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Se você olhar no versículo 10, não sei se a sua Bíblia tem aqueles títulos, aparece assim, ó, a promessa a respeito de Emanuel.
Está lá o título em cima do versículo 10. E no versículo 14, Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino e lhe chamará Emanuel. Glória a Deus. Então, quando o anjo aparece para José e fala, ele está se referenciando a Isaías. Agora olha o capítulo 8, que é o capítulo seguinte, no versículo 10. Rola aí mais um capítulo, ou vira a página, ou na mesma página, 8, 10. Isaías Não, falei errado, irmãos. 9, desculpa. 9, 6. Isso, desculpa. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Jesus. O nome dele é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu trono, para o estabelecer e o firmar diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Glória a Deus. Então aqui tem duas citações de Isaías que o anjo falou para José no sonho, que descendente de Davi, e que ele seria o menino que viria para redimir a humanidade. Glória a Deus, irmãos. Agora vai para Lucas capítulo 2, e eu vou encerrar com esse texto. Lucas capítulo 2 vai contar a história do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus é uma história que não tem novidade nenhuma. Todas as crianças sabem contar. Eu acho lindo montar presépio, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei, eu acho tão bonito montar presépio, porque o presépio é o cenário do nascimento de Jesus, né? Havia um recenseamento, José vai de hotel em hotel, e todo mundo fala, lotado, lotado, não tem mais vaga. E aí ele consegue, não, tudo bem, caiu o brinco, depois eu pego. E ele consegue, não sei nem como, ele descobre uma estrebaria e fala, vai ser aqui, né? E nos filmes eles colocam Maria dizendo assim, José, não dá mais para procurar lugar, chegou a hora, a criança vai nascer. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Maria falou, ó, vai nascer. Então o primeiro lugar que eles entraram era uma estrebaria, e arrumaram as palhas, fizeram um coxinho, e Jesus nasce ali. Essa história é muito conhecida, muito famosa e muito contada, né? Mas no versículo 22, chega a hora de cumprir o costume judaico. No costume judaico, as crianças, após o período da purificação, que é um período de 40 dias, purificação da mulher que deu à luz, as crianças, os meninos eram circuncidados, que era um sinal que era feito pela aliança que Deus tinha com os judeus, e aí a criança era levada ao templo para ser apresentada. Irmãos, essa história é incrível. Versículo 22. Passados os dias da purificação, deles, segundo o costume da lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor Deus o menino, conforme o que está escrito na lei. Mas isso aqui é um costume judaico. No costume judaico, depois dos 40 dias da purificação da mulher e depois da circuncisão do menino, o pai, a mãe tinha que ir para o templo levar o menino para ser apresentado a Deus. Todo primogênito ao Senhor é consagrado. Todo filho primogênito é consagrado ao Senhor.
e para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Agora presta atenção nessa história. Havia em Jerusalém um homem, e o nome dele era Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? Eles vinham vivendo, aguardando que se realizasse a promessa. Havia uma promessa que Jesus viria. Então, quando Jesus chegasse, o que eles iam dizer? Fomos consolados. A promessa aconteceu. Irmãos, você entende que Jesus é um consolo para a nossa vida, porque Ele é a realização de uma promessa que é feita há muitos anos lá atrás pelos profetas, e eles viviam esperando. Você já parou para pensar como que nós seríamos se Jesus não tivesse nascido ainda? Nós íamos viver como os profetas do Antigo Testamento, esperando Jesus nascer, e um ia falar para o outro, ele vai nascer, é uma promessa. Está prometido que uma mulher vai ficar grávida e vai ter um menino que vai ser Jesus, chamado Emanuel. Então, esse homem, Simeão, vivia exatamente essa época. Nós acreditamos que isso vai acontecer e nós estamos esperando acontecer. Homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. E olha, isso eu acho lindo. Isso tem nos profetas. Isso tem sobre Davi, quando ele tangia a harpa na presença de Saul. Isso tem sobre Elias e Eliseu. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Gideão, irmãos, eu acho incrível. Quando eu vejo esse versículo na Bíblia, eu paro para apreciar esse versículo. Pessoas que, quando a Bíblia se refere a elas, diz: e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Revelar ali o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Senhor Jesus. Simeão já era idoso, um homem que tinha o Espírito de Deus, um homem bom, piedoso, e que o Espírito Santo falou para ele: você não vai morrer antes de ver a promessa se cumprir. Movido pelo Espírito, olha isso, irmãos, ele foi para o templo. Você consegue imaginar você vivendo uma experiência dessa? Você está lá na sua casa e o Espírito Santo fala para você: vai para a igreja agora. Senhor, não está na hora do culto, não tenho compromisso nenhum. Essa expressão relata a intimidade que Simeão tinha com Deus, porque o Espírito Santo fala para ele: vai para o templo agora. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Irmãos, a Bíblia, às vezes ela encurta muitas histórias. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O homem estava lá na casa dele, o Espírito Santo fala para ele: vai para o templo. E aí no versículo seguinte já conta Maria chegando com José, com o menininho, e entregando na mão dele. Imagina isso, ele indo para o templo e falando: Deus, o Senhor falou para eu vim, eu estou aqui. De repente entra um casal com o menininho nos braços e entrega na mão dele, para ele consagrar, né? Simeão tomou nos braços e louvou, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz ao teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Glória a Deus, Jesus. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma,
para que se manifestasse os pensamentos de muitos corações. Havia também no templo uma mulher, uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Avançada em dias, poucas pessoas lembram da existência dessa mulher, que vivera com seu marido por apenas 7 anos, quando ela se casou, e ficou viúva, e era de 84 anos. Ela se casou, jovenzinha, ficou 7 anos casada e ficou viúva. E ela dedicou a vida dela servindo ao Senhor no templo, e nesse momento ela tem 84 anos. Esta não deixava o templo, ela não se ausentava do templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus. Então aqui a gente tem a participação de 2 personagens pouco lembrados: Simeão, que trabalhava no templo, que era um sacerdote do templo, e Ana, que era uma mulher que se dedicava no templo. E eles dois têm essa honra de receber o menino e glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus, esperança para as nações, luz do mundo e esperança para as nações. Irmãos, falar de Jesus é maravilhoso, que nós possamos guardar no nosso coração: Jesus é a luz do mundo. Essa luz chegou na sua vida, essa luz chegou no seu coração, essa luz brilhou na sua mente, e é esse Deus poderoso, esse Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o Jesus Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel é o Jesus que está presente conosco, é Deus. Ele abriu mão de todos os seus poderes e se humilhou e veio na forma de homem, viveu entre nós, morreu morte de cruz, não pecou, ressuscitou ao 3º dia e está à destra de Deus Pai. Nós celebramos o nascimento de Jesus porque Jesus teve que nascer para cumprir a missão de morrer por nós. Celebrar, olha o que o Simeão já fala para Ana, porque ele já está falando do que Jesus veio para fazer e do sofrimento que Ana teria, Maria, ele já está falando do sofrimento que Maria teria. Irmãos, às vezes eu fico pensando, a dor do coração de Maria de ver seu filho sendo crucificado. Tudo bem, eu acho que Maria entendeu que Jesus era o Filho de Deus, veio para ser Salvador, mas já pensou a dor do coração de uma mãe, vendo o filho apanhando, o filho sendo ridicularizado pela rua, carregando a cruz, coroa de espinho, pregado na cruz, até o último suspiro, por mim e por vocês. Então nós celebramos o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus é o começo da história da redenção das nossas vidas. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite nos alegrar na presença do Senhor. Que jamais tudo que o mundo faz nessa época venha ofuscar ou tirar a evidência dessa época. Essa é a época de celebrar o nascimento de Jesus. Curve sua cabeça. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado que nós estamos na tua casa. Obrigado que nós estamos aqui cantando louvores ao Senhor. Obrigado porque nós estamos na tua presença. E hoje é um tempo especial. Um tempo de lembrar do que o profeta Isaías falou, que Jesus iria nascer nesse mundo. Um tempo especial de imaginar essa cena de Simeão e Ana, que serviam ali no templo, recebendo esse menininho e falando: aconteceu, nasceu aquele que será luz para as nações.
Senhor, nós nessa noite queremos te agradecer, porque o Senhor amou o mundo, e amou de tal maneira, mandando o seu Filho para nascer nesse mundo, viver nesse mundo, com um propósito: morrer a morte de cruz por nós pecadores. Obrigado, Senhor, que nessa noite nós queremos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, e render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, reconhecendo Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu devolvo a palavra para o pastor Adércio. Sou Igreja de Deus.